você consegue ver que existem momentos de alta queda, alta queda, alta queda e assim por diante. Esses movimentos são o que eu chamo de ondas de alta e de queda, alta e queda. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Você já se perguntou por que isso acontece de forma cíclica, de tempos em tempos? Eu, no passado, ouvia que isso era especulação financeira, que poucas pessoas comandam para onde vai a bolsa, que tem algumas poucas pessoas que coordenam tudo e ganham dinheiro às custas dos outros, só que não é nada dessa bobagem. Existe uma regra fundamental que determina que isso aconteça. Você precisa entender essa regra para você conseguir lucrar, inclusive quando as ações caem, senão você não vai conseguir. É essa regra que te possibilita lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Quando essas ondas de queda chegam nas ações, é justamente quando acontecem as crises. O que pode intensificar a partir de agora, porque a gente está vendo as nossas ações caírem muito pouco. O normal em momentos de uma elevação tão grande da taxa de juros é uma queda muito maior nas ações. Está caindo pouco, está num movimento de valorização especulativo no último mês e isso pode começar a corrigir. E você precisa se preparar. Só que quando a gente pensa em crise, a maioria das pessoas imagina como algo ruim. Ah, não, crise é um negócio ruim. Poxa, mas crise não é ruim para você porque você está bem de vida. Não, gente, crise não é algo ruim, nem é algo bom. Crise só é. Assim como o dia de chuva não é algo ruim, nem é algo bom. Só é um dia de chuva. Só é. Porque é normal acontecer. Você já se perguntou para onde que vai o dinheiro nas crises? O dinheiro das crises, o dinheiro nas crises não some. Não é todo mundo que passa dificuldade. Ele só muda de mãos. Nas crises, as cartas são reembaralhadas. O dinheiro é transferido das mãos dos investidores despreparados e vai para as mãos dos preparados, de quem já se preparou para esse cenário, para quem já se preparou para esse momento. Eu vou te mostrar um vídeo de 1 minuto para você entender o que aconteceu com uma pessoa no momento de maior pânico nas últimas décadas para os investidores de ações. Você vai ver na prática uma pessoa preparada como o dinheiro flui naturalmente para ela. Não precisa fazer nada. O dinheiro flui naturalmente para ela. Olha só, depois eu vou te explicar todo esse contexto. Eu pude perceber que eu estava sempre em alta porque eu olhava o aplicativo ali onde eu monitoro meus investimentos e tava sempre em alta ali, tava sempre azul, nunca baixou, né? Comecei lá por fevereiro, acho, janeiro. O que mais me deixou tranquilo, na verdade, foi pelo fato do meu resultado nunca tá negativo, né? Eu pude perceber que eu tava sempre em alta porque eu olhava o aplicativo ali onde eu monitoro meus investimentos e tava sempre em alta ali, tava sempre azul, nunca baixou, né? Então eu olhava ali e o resultado não mentia pra mim, né? Até ficava, pô, mas como que eu ainda tô ganhando, cara? Porque o negócio tá despencando absurdamente. Mas é porque o método, ele te mantém assim, né? De repente, se eu tivesse feito o método e nunca tivesse passado por isso, eu até hoje duvidaria se o método funciona ou não. Mas eu passei exatamente pela prova de fogo ali, né? Tive um resultado que eu nunca imaginava ter e tive uma rentabilidade enorme, cerca de 44%. Agora eu quero que você se coloque no lugar do Halber e imagine a paz que ele sentia durante a pandemia, enquanto todo mundo se descabelava. Gente, é uma escolha, é um processo. Eu não estou mostrando a história dele aqui num vídeo curto, rapidinho, de menos de 1 minuto, talvez, para jogar na sua cara que ele está ganhando dinheiro e você talvez não esteja, ou talvez esteja também, não sei. É só para você ver, e você vai ver diversas pessoas, porque qualquer pessoa consegue. Eu não quero que você tenha esse aprendizado e não vá lá, implemente e não ganhe dinheiro. Eu quero que você lucre de fato. E se ele conseguiu isso, é porque ele entendeu o que eu vou te explicar a partir de agora. Basicamente, o que eu vou te explicar é como funciona a economia de um país de uma forma totalmente descomplicada. Você nunca vai achar a economia algo complexo, ou investimentos algo difícil de entender. Vai explodir a tua cabeça, tá? Te prepara. O que acontece? Toda economia dentro do capitalismo, ela funciona em ciclos de crescimento e crise, crescimento e crise, crescimento e crise. Como que você vê isso? Por exemplo, para você enxergar o crescimento ou a recessão em determinado país, você avalia o PIB, Produto Interno Bruto, que nada mais é que o somatório de riquezas geradas no país, tá? Você pode ver aqui, ó, por exemplo, aqui tem do Brasil, da Rússia, da Argentina. Você pode ver que existe um momento de crescimento e um momento de crise, de queda, certo? Crescimento, queda. Aqui é uma queda de 30% no PIB. Mais um movimento de crescimento e aqui você tem uma queda de mais de 30% no PIB. Bastante coisa, parece pouco, mas é bastante. Você tem um movimento de crescimento e aqui você tem uma queda
de 40% no PIB. Você tem um movimento de crescimento e aqui você tem uma queda. E o mundo se move assim. A economia mundial se move dessa forma. Em crescimento, crise, crescimento, crise. E basicamente, o nome disso é ciclo econômico. Um ciclo econômico é um momento de crescimento e um momento de crise. Então, como sociedade, a gente evolui em termos da riqueza, a gente cresce no longuíssimo prazo, passando por ciclos de crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento e crise. Muito pior seria ficar no marasmo. Por que que isso acontece? Porque é uma dinâmica natural. Deixa eu te explicar de uma forma bem rápida, bem simples. Imagina que a gente está no fim do momento de crise. Tá? A taxa de juros já caiu, a taxa de juros já está lá embaixo, certo? Antigamente estava alta, ela caiu, a gente está no fim do momento de crise. E agora, como a taxa de juros caiu, o que acontece? Por que a taxa de juros caiu? Porque a inflação caiu antes. Se a inflação estava alta, a inflação caiu, isso permitiu que a taxa de juros caísse, o que as pessoas vão fazer? As pessoas estão há muito tempo sem consumir tanto, sem comprar outras coisas porque o orçamento estava apertado, o país estava em crise. Agora a gente está saindo de uma crise, a taxa de juros está mais baixa. O que as pessoas vão fazer? Vão se endividar e gastar mais. Com as pessoas se endividando e gastando mais, o que acontece? As empresas elas estão enxutas, estão super apertadinhas ali em questão do orçamento por causa da última crise. Elas já demitiram pessoas. Então elas estão com a quantidade de gente contadinha ali para produzir o que precisa produzir para conseguir sustentar o negócio para depois crescer. Então, as empresas vendo esse movimento, como elas estão muito enxutas, vendo que elas vão ter que aumentar a produção, elas começam a contratar mais gente. Se elas contratam mais gente, você concorda comigo que existe mais gente empregada. Se tem mais gente empregada, tem mais gente com dinheiro no bolso. Se tem mais gente com dinheiro no bolso, tem mais gente consumindo. Se tem mais gente consumindo, tem que contratar mais gente. Se contrata mais gente, para aumentar a produção, tem mais gente empregada, tem mais gente com dinheiro no bolso, tem mais gente consumindo, contrata mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, contrata mais gente dinheiro no bolso, mais gente consumindo, até que você bate no teto do desemprego. O que é o teto do desemprego? O teto do desemprego é o momento onde acaba o número de pessoas qualificadas para as vagas de trabalho. As pessoas que restam para serem contratadas são pessoas que não têm domínio técnico nenhum. Então, antigamente, você via num ritmo de contratação elevado. Por conta disso, o ritmo do aumento do consumo estava elevado. Só que aqui você vai ter um descasamento. Como assim um descasamento? Você tinha uma contratação muito forte, só que acabou o número de pessoas qualificadas para serem contratadas. Então, você vai contratar num ritmo menor, certo? Você estava contratando nesse ritmo, agora você vai contratar num ritmo menor, porque agora tem que treinar 3, 6 meses esse funcionário para ele começar a dar resultado. E aí, o que acontece? Como você está contratando mais devagar e menos gente, porque agora você tem que treinar de forma mais intensiva, o que acontece? Você estava se preparando para um aumento no consumo continuar vigoroso, só que o número de contratações está caindo. E aí, naturalmente, nesse momento, é quando o empresário olha para a situação seguinte: está sobrando produção. Eu não vou conseguir vender toda a minha produção. Se eu não vou conseguir vender toda a minha produção, eu não preciso produzir tanto quanto eu esperava antes. Se eu não preciso produzir tanto quanto eu esperava antes, eu tenho que demitir algumas pessoas. Eu demitido algumas pessoas, a gente vem para o outro lado do ciclo. Demitir algumas pessoas, tem menos gente com dinheiro no bolso. Menos gente com dinheiro no bolso, tem menos consumo. Tem que se diminuir o consumo, que já estava fraco. Agora tem que demitir mais gente, que vai gerar o quê? Menos gente consumindo. Demite mais gente, menos gente dinheiro no bolso, menos gente consumindo e assim por diante, até de novo o empresário exagerar outra vez, só que para baixo ao invés de para cima. Como a gente não sabe até que ponto vai, onde que exatamente é o teto do desemprego, porque as pessoas qualificam com o passar do tempo, as coisas mudam de uma hora para outra. O empresário vai indo, sentindo como é que as coisas vão, chega um momento que ele vê, poxa, exagerei. A crise nada mais é que a correção de um crescimento econômico que não deveria ter acontecido. Vamos voltar aqui? A crise nada mais é que a correção de um crescimento econômico que não deveria ter acontecido. Aí, dentro dessa dinâmica, o que acontece? E aí, basicamente, no fim desse ciclo, é quando começa o próximo e a economia se move em ciclos, certo? Basicamente, o nome disso é ciclo econômico. A crise é a correção no crescimento que não deveria ter acontecido.
E no decorrer desse ciclo econômico, acontecem alguns impactos nos investimentos. Por exemplo, o que acontece com as ações no momento de crise? As ações caem. O que acontece com o dólar no momento de crise? O dólar sobe. Olha o que está acontecendo com o dólar desde 2020. Saiu de 4 para 5 e pouco. O que acontece com o ouro? O ouro valorizou pra caramba de 2020 para frente. O ouro se valoriza em momentos de crises internacionais. O que acontece com os fundos imobiliários? Desvalorizam. Imóveis também desvalorizam, se você for ver o preço de fechamento de venda. Não o preço anunciado, o preço de fechamento de venda. Títulos públicos, o que acontece? Eles oscilam, você já observou isso? Às vezes o título está rendendo pouco, em um momento de crise ele rende mais, em um momento de crescimento econômico ele rende menos, e assim por diante. O nome do que acontece nos investimentos, porque os investimentos, gente, são só um reflexo da economia. É como se tivesse um espelho. O que acontece com os investimentos é um reflexo do que está acontecendo na economia.